Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você que está ouvindo mais uma mensagem do canal A Porta Estreita. Irmãos, esta é a segunda mensagem de uma série de mensagens sobre a importância e a necessidade de ler e estudar a Palavra de Deus. Nessa segunda mensagem, eu quero estar apresentando para vocês a importância da Palavra de Deus no ponto de vista de produzir para o reino de Deus, gerar frutos para o Senhor. Eu quero ler aqui o versículo de número 3 no capítulo 15 do Evangelho de João, que diz o seguinte: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E por que eu escolhi esse versículo? O que esse versículo tem a ver com dar frutos? A resposta está no próprio texto, porque se você ler a partir do versículo 1, você vai ver escrito: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Então, meus irmãos, nestes 6 versículos, esses 6 primeiros versículos do capítulo 15 do Evangelho de João, nós vemos aqui que Jesus Cristo está falando sobre nós, os que cremos no Senhor, sobre Ele, sobre o seu reino, e Ele está utilizando aqui de uma parábola, Ele está utilizando de coisas da vida real, do cotidiano, daquelas pessoas, naquela época em que Ele viveu aqui na terra como homem, proferiu essas palavras. O que me chamou a atenção, que eu coloquei como referência, o versículo de número 3, que está dito: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então eu quero colocar aqui, trazer uma observação sobre o fato de estarmos limpos, de estarmos puros, de estarmos imaculados, sem maldade no coração, com a mente pura, mente sã e irrepreensível diante do Senhor. Um coração limpo, um coração santificado, com a paz do Senhor no coração, a alegria, a pureza, a tranquilidade, um coração livre de pecados, liberto de pecados. Um coração que está na dependência do Senhor. Um coração, como Jesus disse, um coração semelhante ao de criança, né? Porque ele diz que aquele que não se converter verdadeiramente e não se tornar como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Então é necessário que estejamos limpos, produzindo frutos de justiça, frutos dignos de arrependimento, frutos que agradem ao Senhor. Nós vemos na palavra de Deus que não pode uma mesma fonte jorrar água doce nem água salgada. Nós vemos também que a mesma boca que profere bênção, ela não pode proferir maldição. Esses ensinos nós encontramos no livro de Tiago. Então, através desses ensinos, nós vemos que nós devemos ter um coração puro, porque isso não é normal, isso não é natural, não faz parte e não é aceito por Deus, um cristão que esteja, ao mesmo tempo que está limpo, está sujo, ao mesmo tempo que profere bênçãos, profere maldição,
ao mesmo tempo que jorra água doce, está jorrando água salgada. Jesus Cristo, em um certo lugar, disse: não pode a árvore má produzir bons frutos, e nem pode a árvore boa produzir maus frutos. Então eu quero chamar a atenção para que nós venhamos examinar a nós mesmos e buscar nos santificar, estar limpos, para que o Espírito Santo de Deus venha ter prazer em nós, para que Ele venha nos visitar e permanecer em nós, habitar em nós, para que através dele e através da palavra do Senhor nós venhamos produzir frutos. Frutos esses que venham agradar ao Senhor. Nós temos várias outras referências em que o Senhor nos compara como árvores. E ele fala muito de frutos. Aqui mesmo no capítulo 15, ele está falando de frutos. No versículo 4 ele diz: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então aqui o Senhor está falando de dar frutos. Nós devemos produzir frutos. E que frutos são esses? São os frutos da obediência. São os frutos de justiça. São atitudes que agradam ao Senhor. É aquilo que Deus espera da vida de todo cristão. E eu vou colocar aqui mais uma referência. Está em Lucas, no capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9. Mais uma vez o Senhor vai falar sobre o cristão que dá frutos, e ele vai utilizar de uma parábola. Está escrito o seguinte: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então nós vemos aqui mais uma vez Jesus Cristo falando de frutos. E nesta parábola nós podemos entender que a figueira somos nós. A vinha é a igreja do Senhor. E este homem que era dono dessa vinha é o Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, Pai de Jesus Cristo. E o vinhateiro é o Senhor Jesus Cristo. E aqui é como se Deus já estivesse querendo executar o seu juízo sobre aquele que não produz frutos, sobre aquele que não anda debaixo da tua vontade, da sua vontade, sobre aquele que anda na incredulidade, debaixo da desobediência. E Jesus Cristo está representando aqui a misericórdia do Senhor. No versículo 8, onde ele diz: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Ou seja, nós estamos vivendo o tempo da misericórdia do Senhor. Estamos debaixo da graça do Senhor. Estamos vivendo tempo de analisarmos a nós mesmos, tempo de buscar ao Senhor, de nos arrepender de nossos pecados, reconhecer as nossas fraquezas, nossas falhas, nossos pecados e deixar que a palavra do Senhor Jesus venha nos alimentar e nos fortalecer, assim como um esterco, um adubo faz com as plantas, para que depois elas venham ter vitalidade, vigor e força e produzir bons frutos. Assim nós devemos fazer. Receber a palavra do Senhor de bom grado, com alegria, de braços e coração aberto para o Senhor, a fim de que,
pelo poder da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo que nos santifica, nós venhamos produzir frutos e agradar ao Senhor. Pois foi para esse propósito que Jesus foi enviado à terra, para nos resgatar da ira vindoura, para que nós venhamos a ter comunhão com o Senhor Deus, para nos resgatar para o Senhor Deus. E nós devemos gerar frutos, frutos de justiça, frutos que agradem ao Senhor. E eu quero colocar aqui mais uma referência. Está no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 9, que está escrito: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós vemos aqui uma outra parábola diferente, onde Jesus Cristo cita novamente os frutos. Porque no versículo 8 ele fala de uma semente que caiu em uma boa terra. E nós que somos cristãos já sabemos o significado dessa parábola, o que significa cada tipo de terreno e o que significa essa semente e que terra é essa. E nós sabemos muito bem, aqui no versículo 8 fala: outra caiu em boa terra e deu fruto. Essa semente simboliza a palavra de Deus. Esta boa terra simboliza um bom coração. Um bom coração no sentido de, não de que a pessoa seja boa ou má, no sentido de um coração quebrantado, um coração humilde e contrito diante do Senhor. Um coração que não esteja soberbo, arrogante, achando que não tem necessidade de nada, que não precisa de nada. É um coração que tenha consciência, de uma pessoa que tenha consciência e a certeza de que depende do Senhor e precisa do Senhor para que tenha vida e vida abundante, dependendo somente do Senhor, porque Ele é a nossa fonte de vida. Então, esse coração é comparado com a boa terra, e ele vem a dar fruto. É diferente das outras terras, que tem pedras, diferente da semente que caiu na beira do caminho, é diferente da terra que está cheio de espinhos. Esse coração é diferente, e assim deve ser o nosso coração. E no versículo 8 fala que nessa terra essa semente produziu e deu frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. É isso que Deus quer de mim e quer de você. É isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós venhamos a produzir frutos, frutos para o reino do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela é necessária para as nossas vidas, para que nós venhamos gerar frutos para Deus. Essa é mais um motivo pelo qual nós devemos buscar ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, para que nós venhamos dar frutos, para que o Senhor venha nos limpar e nós venhamos dar mais frutos ainda. A palavra de Deus, ela nos purifica. Quando você lê a palavra de Deus, você passa a conhecer aquilo que é certo, aquilo que é errado. Através da leitura e meditação da palavra de Deus, você se arrepende dos seus pecados, se converte dos seus maus caminhos e começa a andar no caminho de justiça,
Caminho esse que agrada ao Senhor e no qual você vai produzir frutos. Então essa é mais uma importância que eu deixo aqui para você que está ouvindo essa mensagem. A importância da palavra de Deus para nossas vidas. Aquele que recebe a palavra de Deus de bom grado, com o coração humilde e contrito diante do Senhor, esse vai produzir frutos. Frutos esses que irão agradar ao Senhor. E eu deixo o último alerta aqui nessa curta mensagem, onde Jesus diz que a árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Está lá no versículo 6 do capítulo 15 do Evangelho de João, aonde ele diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Então isso aqui fica um alerta para nós. Eu creio que ninguém quer ser lançado no fogo do inferno. Eu creio que ninguém quer ser atormentado por toda a eternidade, porque um dia aqui nessa terra rejeitou a palavra do Senhor. Então, eu peço a Deus neste momento que você venha ter um coração humilde, contrito, quebrantado, um coração como de uma criança perante o Senhor, e que você venha receber de bom grado, com alegria, a palavra do Senhor, para que você venha produzir frutos para o Senhor, e que o Senhor venha ter prazer na sua vida, ter prazer nos seus frutos, e que você nunca se desvie da presença do Senhor, e que você venha ganhar almas para o Senhor, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Eu te agradeço por mais uma vez estar ouvindo esta mensagem aqui do canal A Porta Estreita. Esteja compartilhando esta mensagem nas suas redes sociais e divulgando esse canal para que outras vidas sejam abençoadas. Que a paz do Senhor esteja na sua vida, em nome de Jesus. Amém.